beleza? Então vamos lá. Galera, continuando a correção de questões, vamos comigo. Questão 18, só dar uma... Antes, deixa eu só falar uma coisa com você. Essa questão dá trabalho, tá? A gente sai com um pouquinho de dor de cabeça dela, né? Mas vai rolar, beleza? Então desce na tela aqui comigo. Questão 18. Analise as afirmações que se seguem. Se x, y, z são números reais positivos, então x mais y mais z sobre 3 é maior ou igual à raiz cúbica de x, y, z. Bom, eu vou aproveitar essa segunda resolução para explicar um pouquinho melhor o que eu falei da última vez, tá? Então vamos lá. Existem dois tipos de médias importantes para a gente, tá? Uma chamada de média aritmética e uma outra chamada de média geométrica. Deixa eu te explicar como é que funciona isso aí. Imagina que eu tenha um conjunto de termos que eu queira calcular médias. Por exemplo, A1, A2, A3, até a N. Tudo bem? Aí eu tenho esse conjunto de termos para calcular a média. Essas médias que eu estou calculando, elas são médias diferentes, sim? Deixa eu te explicar como é que funciona a média aritmética. A média aritmética é o seguinte. É a soma de todos os elementos, de todos os termos, dividida pela quantidade de termos, tá? Então, isso é o que a gente chama de média aritmética. A média geométrica é a raiz de índice n do produto de todos esses termos. Isso é o que nós chamamos de média geométrica, ok? Então, deixa eu te mostrar um exemplo, tá? Exemplo. Vou pegar 4 termos aqui. 1, 3, 6 e 2. Foi mal, gente. Então, suponha que eu queira calcular a média aritmética desses termos. Para eu calcular a média aritmética desses termos, o que eu faço é somar tudo e dividir pela quantidade de termos, ou seja, dividir por 4. Tá? Fazendo essa soma, isso dá 12 sobre 4, que é 3. Se eu fosse calcular a média geométrica, isso ia ficar assim. A raiz de índice 4 de 1 vezes 3 vezes 6 vezes 2. Tá? Isso é a raiz quarta de 36. Dá uma simplificada, raiz quarta de 36. 36 é 6 ao quadrado. Simplifica índice e potência, isso dá raiz de 6. Então, sobe aqui comigo. A média geométrica deu raiz de 6 e a média aritmética deu 3, tá? Então, isso é média aritmética e média geométrica. E como é que isso mata a questão? Como é que isso me ajuda a matar esse específico exercício? Da seguinte forma. Dá uma tecida aqui para eu te mostrar. Existe uma parada conhecida como a desigualdade das médias. A desigualdade das médias nos diz o seguinte. A média
aritmética, ela é sempre maior ou igual à média geométrica. Abre aí um parêntese, se você estiver escrevendo isso, escreve isso aqui também, ó. A igualdade só ocorrerá se os termos forem todos iguais. Perceba que, de fato, 3 é maior que raiz de 6. Raiz de 6 dá aproximadamente 2,2, 2,5, 2,4 aproximadamente. E 3 é maior que 2,4, tá? Então, isso ajuda a matar esse exercício por causa do seguinte. Primeiro, ele te dá x, y positivos. Isso aqui é a média aritmética. Isso aqui é a média geométrica. A média aritmética é sempre maior ou igual à média geométrica. Correto? Então, isso aqui é verdadeiro. Tá bom? Tudo tranquilo? Então, a 1 rolou, né? Da outra vez eu tentei provar, né? Eu cheguei a provar, né? Utilizando a fatoração de A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo. Mas é desnecessário, né? É melhor você saber a desigualdade das médias de cabeça. Tá. 2. E essa aqui é que dá um pouquinho mais de trabalho. Se Z é um número complexo de módulo unitário, então Z elevado a N sobre 1 mais Z elevado a 2N é um número real. Deixa eu escrever isso aqui. Z elevado a N dividido por 1 mais Z elevado a 2N. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou multiplicar em cima e embaixo por isso aqui. Para quê, professor? Para esse cara aqui embaixo ficar simétrico. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Ó. Em cima vai ficar como, professor? Em cima vai ficar assim. Z elevado a N vezes Z elevado a menos N. E embaixo? Embaixo vai ficar o que tinha antes vezes o que eu multipliquei. Tá? Beleza. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base. Somam-se os expoentes. E aqui distribui. Plá, plá. Então, Z elevado a menos N vezes 1 mais Z elevado a 2N vezes Z elevado a menos N, tá? N menos N é 0. Então, isso aqui fica Z elevado a 0 sobre Z elevado a menos N mais Z elevado a 2N menos N, tá? Z elevado a 0 é 1. Z elevado a menos N é Z elevado a menos N. E 2N menos N dá N. Entenderam o que eu quis dizer com simetria? Essa expressão, olha aqui comigo, ela fica super simétrica, sim? Z elevado a menos N, Z elevado a N, super simétrica. Antes estava 1 e Z elevado a 2N. Isso não é muito simétrico. E números complexos, eles são bons com simetrias, tá? Eu vou te mostrar exatamente o porquê disso agora. Dá uma descida aqui comigo. Você se lembra da forma polar de um número complexo? Forma polar, ou forma trigonométrica, é assim, ó. É o módulo do complexo vezes o cosseno do argumento mais i vezes o seno do argumento. Essa é a forma trigonométrica de um número complexo. Isso aqui, gente, vale 1, porque o problema diz
que o número complexo tem módulo unitário. Unitário significa igual a 1. Então, eu já sei que aquilo ali vale 1. E esse complexo, ele vai ter essa cara aqui, cosseno φ mais i vezes seno de φ. Tem dois complexos no meu denominador, z elevado a menos n e z elevado a n, tá? Como é que eu faço para elevar um complexo a uma potência? Eu utilizo uma parada que a gente já viu, chamada primeira lei de De Moivre. O que diz essa lei, professor? Ela diz que quando você pega um complexo e eleva a uma determinada potência, o módulo fica elevado. Como o módulo é 1, eu não preciso nem escrever. E o argumento fica multiplicado por aquela potência. Beleza? Tá. De forma análoga, se eu elevasse a menos n, ia ficar assim, ó. Beleza? Ok. Relembrando algumas coisas aqui com vocês de trigonometria, porque agora isso virou um problema de trigonometria. Tá, vamos lá. Quanto é que dá cosseno de menos x? E quanto é que dá seno de menos x? Para a gente fazer isso, a gente faz assim, ó. Cosseno de menos x é a mesma coisa que cosseno de 0 menos x. Aí isso fica como, professor? Cossa mais senta. Senta, professor? Isso aí. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de x, não sei. Seno de 0 é 0. E seno de x, não sei. Esse cara aqui morre. Sobra apenas cosseno de x. Então, o cosseno de algo negativo é a mesma coisa que se fosse positivo. Então, eu já sei que isso aqui eu posso tirar o sinal de negativo. Sim, a gente acabou de concluir isso. E o seno de menos x, professor? Pode ser calculado por seno de 0 menos x. Isso dá seno A vezes cosseno B menos seno B vezes cosseno de A, tá? Isso fica igual a seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Isso aqui dá menos seno de x. Ok? Então, esse cara aqui deu menos seno de n⁵. Tá? Aí, façamos agora essa soma aqui. E vamos ver como é que isso fica. Isso vai ficar 1 dividido por... Vou colocar 1 depois. Z elevado a menos n, a gente já viu que dá essa expressão aqui. Então, vai ficar cosseno de n⁵ menos seno... Faltou o i, perdão. Caraca, essa alergia tá me matando hoje. Menos i seno de φ. Deixa eu colocar aqui de novo. Menos i seno de n⁵. E o z elevado a n é cosseno de n⁵ mais i seno de n⁵, senhor. Aí foi. Pronto, então eu substituí o z elevado a menos n e o z elevado a n pelo que eu expandi aqui. Correto? Só que as partes imaginárias se cortaram, certo? As partes imaginárias se cortaram e sobrou apenas
Em cima, o número 1. Embaixo, algo que não tem parte imaginária. Então, isso aqui pertence aos reais, tá? Então, é um número real? É um número real. Então, isso aqui é verdadeiro. Ok? Vamos lá. 3. Se A43 representa a matriz dos coeficientes de um sistema linear com 4 equações e 3 incógnitas, vamos criar uma aqui. Uma qualquer. Só um exemplo, tá? São 4 equações e 3 incógnitas. Então, seria, por exemplo, assim, 3x mais 4y mais 6z igual a 1, 2x menos y mais 7z igual a 3, x mais y menos z igual a, sei lá, menos 17, e menos x mais y mais z igual a 0. Pronto. 4 equações, 1, 2, 3, 4, e 3 incógnitas, x, y, z. E por que fica um sistema, a matriz dos coeficientes fica 4 por 3? Ela fica 4 por 3 porque se você pegar só os coeficientes, você terá 4 linhas e 3 colunas. Desse jeito aqui. Por isso 4 por 3. 4 linhas e 3 colunas. Esse sistema será possível e determinado sempre que o posto dessa matriz for menor ou igual a 3. Galera, para esse sistema ser possível e determinado, nenhuma dessas linhas pode se anular. Ora, se nenhuma dessas linhas pode se anular, sobe aqui comigo. O que é o posto? É a quantidade de linhas não nulas. Para ser SPD, nenhuma linha pode se anular. Se nenhuma linha pode se anular, e são 4 linhas, a quantidade de linhas não nulas é 4. Mas olha o que ele está dizendo aqui, desce. Ele está dizendo que tem que ser menor ou igual a 3. Não, gente. O posto dessa matriz tem que ser 4, e não menor ou igual a 3. Sim? Então, essa aqui é falsa. E aí, a correta é gabarito, letra C de casa. Sim? Porque essa aqui é verdadeira. E essa aqui é verdadeira. Beleza? Show de bola? Bom. Eita, voltei. Bom, gente, sobe aqui comigo. Então, agora a correção dessa questão ficou mais calma, né? Ficou mais tranquila. Deu para levar, né? Dá para entender passo a passo do que eu falei. Tudo bem? Desce comigo na tela aqui, então. Vamos lá. Questão 19. Dado o sistema linear abaixo, analise as seguintes afirmativas. Então, você vê o sistema linear? Ele está na forma matricial. Se você fizer a multiplicação dessa matriz por essa, você encontra o sistema linear. Sabia? Antes da gente continuar, deixa eu só mostrar isso para você. Aqui, ó. Como é que você multiplica matriz por matriz? É linha por coluna, né? Então, isso vai ficar 3x mais 4y menos 6z. Aí, 0x mais 16y mais bz. E 1x menos 4y mais 2z tem que ser igual a menos 3a e 3. Então, esse é o sistema na sua forma padrão, né? Linear. E esse é o sistema na forma matricial, tá? Isso foi só um exemplo para você ver que, na verdade, são formas diferentes de escrever a mesma coisa, tá? Muito bem. Ele quer que você discuta esse sistema, né? Isso aqui que ele está fazendo é discutir o sistema. Então, vamos lá discutir esse sistema. Deixa eu copiar ele para cá. 3, 4, 6... Não, menos 6. 0,16b. E 1 menos 4, 2.
E tem a matriz aumentada do lado, menos 3A3. Menos 3A3. Bom, como é que a gente faz para discutir um sistema? A gente escalona esse sistema e utiliza o teorema de Rouchet-Capelle, certo? Para quem não lembra do teorema de Rouchet-Capelle, dá uma subida aqui. É o seguinte, você primeiro escalona a matriz. Sim, se você não lembra como escalona, você vai relembrar agora. Depois que você escalona a matriz, você conta a quantidade de linhas não nulas da matriz dos coeficientes e da matriz aumentada, que é a matriz com a coluna resultado, tá? Aí você conta isso se chama característica da matriz ou o posto da matriz, e aí funciona da seguinte forma. Se a matriz tiver ordem, por exemplo, 5. 5, professor? 5. A matriz tem ordem 5. Tem 5 incógnitas. Se o posto da matriz aumentada for igual ao posto da matriz dos coeficientes igual a 5, o sistema é possível e determinado. Se continuar sendo igual, mas der menor que 5, é porque o sistema é possível e indeterminado. E se der menor que o outro, é impossível, tá? Então, a gente vai ver isso aqui agora para revisar, tá? Desce aqui comigo na tela, então, seu teorema de Rouchet-Capelle. Vamos fazer, então, o nosso escalonamento. Como é que faz, professor, escalonamento mesmo? A gente tem que fazer esses caras aqui virarem 0. Ah, né? Esses caras aqui tem que virar 0. Esse cara aqui se chama pivô, não é isso? Exatamente. O 0 se chama pivô. E aí, vamos lá. Como é que a gente anula o 1? A gente pode fazer assim, eu quero modificar a linha 3, né? Eu pego a linha 3, multiplico por 3 e diminuo da linha 1. Porque se eu pegar esse 1, multiplicar por 3 e diminuir desse cara aqui, ele vai se anular, certo? Então, vamos lá, eu vou fazer a linha 3 multiplicada por 3 aqui em cima. Ela fica 3 menos 12, 6 e 9. Sim ou não? Aí, agora você diminui. 3 menos 3, 0. Deixa eu copiar todo mundo aqui. 3, 4 menos 6 menos 3. 0, 16, B e A. E agora vamos lá. 3 menos 3, 0. Menos 12 menos 4 dá menos 16. 6 menos 6 dá 12. E 9 menos 3 dá 12 também. Essa matriz já está quase escalonada. Agora eu preciso anular esse cara aqui. Para eu anular ele, basta eu somar com a linha 2, certo? Já está na forma direitinho. Pego a linha 3 e somo com a linha 2. Vai ficar como, professor? Vai ficar assim, ó. 3, 4 menos 6 menos 3. 0, 16, B e A. Agora vem. 0 mais 0, 0. Menos 16 mais 16, 0. 12 mais B é 12 mais B mesmo. E 12 mais A é 12 mais A. Muito bem. Então, matriz escalonada, tá? Isso aqui já está na forma escalonada. Já que a matriz está escalonada, vamos separar. Matriz aumentada. Ficou como? 3, 4, menos 6 e menos 3. 0, 16. B e A. 0, 0. 12 mais B. 12 mais A. Ok? E como é que fica a matriz dos coeficientes, professor? A matriz dos coeficientes fica assim.
3, 4, menos 6, 0, 16B, 0, 0, 12 mais B. Ok? Bom, como é que a gente lida com essa informação agora? Agora, você precisa calcular o posto dessas matrizes. Sim, essa matriz aqui eu vou chamar de A circunflexo. Essa matriz aqui eu vou chamar só de A. Então, vamos fazer a nossa análise? Vamos lá. Como é que eu calculo esses determinados postos? Bom, sobe aqui comigo. Posto, gente, depende da quantidade de linhas não nulas. Se você olhar para essa matriz, eu já vou voltar lá, você vai ver que já tem 2 linhas que não são nulas. Aham? Sim? Desce aqui para você ver. Essa linha não é nula. Essa linha não é nula. E essa? Essa linha pode ser nula. Por exemplo, se o A for menos 12 e o B for menos 12, cara, essa linha vai se anular. Isso aqui vai virar 0. E isso aqui vai virar 0. Isso aqui também vira 0. Tá? Neste caso específico, eu tenho o posto da matriz aumentada igual a 2, porque tem apenas 2 linhas não nulas. E eu tenho o posto da matriz dos coeficientes igual a 2 também. Só que esse é um sistema com 3 incógnitas. 2 é menor que 3. Então, esse é o caso SPI. Então, se o A for menos 12 e o B for menos 12, sistema possível e indeterminado. Infinitas soluções, tá? Agora, vamos lá. O que acontece se o A for diferente de menos 12, mas o B continuar sendo menos 12? Se isso acontecer, esse cara aqui vai continuar dando 0, mas esse cara aqui não. Esse cara aqui vai ser diferente de 0. Então, agora, o posto da matriz aumentada volta a ser 3, porque esta linha aqui agora não está toda nula. Mas essa aqui muda, né? Porque esse cara aqui continua sendo 0. Então, o posto da matriz dos coeficientes é 2. Galera, quando der diferente, o sistema é impossível. Isso é o tal do teorema de Rustica-Capelli, essa análise que eu estou fazendo aí. E, finalmente, se os dois forem diferentes, aí, se os dois forem diferentes, esses caras são todos não nulos, esses caras são todos não nulos. Aí, nesse caso, o posto da matriz aumentada é 3 e o posto da matriz dos coeficientes é 3 também. Sistema possível e determinado. Tá? Então, agora vamos lá ver as opções. Se B for diferente de menos 12, o sistema linear terá uma única solução. Perdoa, gente. Se B for diferente de menos 12, o sistema linear terá uma única solução. B diferente de menos 12. Cara, se o B for diferente de menos 12, isso já garante que o sistema seja SPD. Esse é o único caso em que B é diferente de menos 12. Então, de fato, isso aqui é verdade. Se A for menos 12 e B for menos 12, que caso é esse? A igual a menos 12, B igual a menos 12. Sistema é SPI. Infinitas soluções. Infinitas soluções. Verdadeiro. Se B igual a menos 12, o sistema será impossível. Vamos ver lá? Se B for menos 12, o sistema é impossível? Não, porque eu preciso que o A seja diferente de menos 12 também. Então, eu precisaria de um E A diferente de menos 12, tá? Porque se o A também for menos 12, aí vai passar para o caso de cima, né?
Nesse caso de cima aqui, eu também tenho B igual a menos 12. Mas o A tá igual a menos 12 também. O A tem que ser diferente, tá? Então, sem esse E, não dá para concluir. Isso aqui é falso. O gabarito é letra D de dado. Show?